Bora fechar o vídeo para falar sobre a treta entre Memphis Depay e o craque Neto. O atacante holandês que está em férias acaba de lançar uma música em que ele fala da cidade de São Paulo e faz ataques frontais ao apresentador da TV Bandeirantes, ídolo do torcedor do Corinthians e ex-jogador de futebol. Separei um trecho da música em que ele diz, abre aspas, Neto pagando de doido, vai ver a paixão pelo game, ou cada vez que mancha meu nome, suas contas estão sendo pagas. Acho que todo mundo já sacou qual é a fita. E ele completa, sei ver um poker face de longe, ainda mais quando estou com o Neymar. Poker face seria aquela face mentirosa, alguma coisa nesse sentido. E essa relação do Memphis com o Neymar é muito próxima, e o Neto é alguém que critica o Neymar há bastante tempo, então dá para imaginar que o Neymar possa ter passado referências não tão positivas do apresentador da TV Bandeirantes. Só para completar, nessa mesma música, o Memphis Depay ainda lembra que o Corinthians estava há 6 anos, quase 6 anos na fila, por falta de títulos, e em 6 meses, segundo o Memphis, o Corinthians voltou a se sagrar campeão. A curiosidade é que essa música vem em meio à especulação de que ele pode ir para o Besiktas. O clube turco já ofereceu um caminhão de dinheiro para que ele se transfira do Corinthians, mas até agora nenhuma manifestação do Memphis sobre o tema. O Corinthians nem tem muito o que fazer. Se o Memphis decidir ir embora, vai caber ao Besiktas pagar a multa rescisória de 10 milhões de euros, com o Timão ficando apenas com 5 milhões de euros. Curtiu o vídeo? Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal. Para falar agora sobre o Corinthians, que não está sozinho na briga por um atacante brasileiro chamado Ronald, de 24 anos, que pertence ao Swansea. Swansea é um time do país de Gales que chegou a recentemente figurar na Premier League. Nesse momento disputa a segunda divisão do futebol inglês. E o Ronald conseguiu números interessantes no Swansea, chamando a atenção do Corinthians. Antes de gravar esse vídeo, conversei com uma pessoa que trabalha com o Ronald. Essa pessoa assegurou que também existem contatos do Vasco e do Santos. Ou seja, o trio já abriu tratativas. Todos foram avisados pelo Swansea de que só há negócio mediante pagamento de 2 milhões de euros. Sem essa grana, não há chance de acordo. O Corinthians pretendia um empréstimo com opção de compra, ou paga os 2 milhões de euros ou está fora da parada. E aí queria chamar atenção também para a disputa, ou para a presença nessa disputa do América do México. A equipe que foi vice-campeã mexicana sob o comando de André Jardine entrou em contato e pretende levar o Ronald para lá. Jogador de 24 anos de idade, que surge no Atlético Goianiense, passa pelo Grêmio Anápolis, pelo Guarani, até que se muda por Estrela Amadora. Entre 2022 e 2023, em 2024 vai para o país de Gales. Números interessantes, tá? Temporada que acaba de terminar com 49 jogos, 3 gols e 7 assistências. Dos 49 jogos, 45 partidas como titular. Ronald, que inclusive atua pelo lado direito, pelo lado esquerdo, essa é a prioridade número 1 do Corinthians na busca por reforços. Só para completar, em relação ao Timão, informação exclusiva, Corinthians tem problemas com direitos de imagem, que voltaram a atrasar. Hora de falar sobre o Corinthians e a novidade do dia diz respeito às negociações com a Adidas. A empresa de fornecimento de material esportivo aumentou sua proposta com o Timão. A ideia é fechar acordo o mais rápido possível. A nova oferta faz com que o Timão possa alcançar até 85 milhões de reais por ano. Esse valor inclui uma parte fixa, pagamento de luvas, o prêmio pela assinatura do contrato e também royalties ligados a percentuais de vendas de produtos. Importante dizer que a Nike, que até agora não se manifestou, tem por contrato a prioridade da renovação. Isso significa que a Nike, no momento final da tratativa entre Adidas e Corinthians, pode levantar o dedinho e dizer, olha, quero cobrir essa oferta. Diante desse cenário, o Corinthians é obrigado a permanecer com a fornecedora de material esportivo norte-americana, com quem o Corinthians tem uma relação de décadas. Só para completar, em relação ao Timão, Osmar Stabile tem cobrado, especialmente da Adidas, a preocupação em relação a entregas e produtos variados. A alegação do Corinthians é de que a Nike não conseguia entregar vários dos produtos que havia prometido, muitos prazos atrasados e mais do que isso, com peças faltando especialmente para crianças e mulheres. O que é certo é que o Corinthians, com Augusto Melo ou Osmar Stabile, terá um contrato de fornecimento de material esportivo bem superior ao atual. Nike paga cerca de 30 milhões de reais fixos por ano ao Timão.
A saideira sobre o Corinthians, Diego Palacios, tem sondagens de times dos Estados Unidos e do México. O Corinthians se apressa na tentativa de negociá-lo o mais rápido possível. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians. Tem ex-aliado de Augusto Melo sofrendo processo na justiça. O Timão decidiu enviar uma notificação extrajudicial a Igor Svenbrucker. Esse é um gaúcho do ramo dos transportes que colocou bastante dinheiro emprestando essa grana para o Augusto Melo durante a gestão do Augusto. Esse patrocínio começa ainda na campanha, quando o Igor emprestou dinheiro para que o Augusto pudesse se eleger. E seguiu dessa maneira com outros empréstimos, como por exemplo na contratação de Mateuzinho. Acontece que o Igor e o Augusto se desentenderam e hoje viraram rivais. O Augusto teria pedido dinheiro ao Igor para a contratação de advogados nesse momento de dificuldade e o Igor se recusou a emprestar mais dinheiro. Pois bem, o Corinthians enviou essa notificação extrajudicial cobrando R$1.300.000 do empresário gaúcho. E essa pendência, segundo o Timão, tem a ver com a utilização de 2 camarotes da Neoquímica Arena entre janeiro de 2024 e junho de 2025. Ele usou e não pagou. É possível que o Augusto tenha cedido esses 2 camarotes como contrapartidas da série de empréstimos que foram feitos. Mas não há nada registrado, não há um contrato. E diante disso, o Corinthians decidiu processar pedindo a restituição dessa grana. A ideia alvinegra é receber o dinheiro em 5 dias úteis. O Corinthians também alega que além dos 2 camarotes, o Igor vendia 15 ingressos por jogo, 2 vagas de estacionamento, além de serviços de alimentação, informação publicada em primeira mão pelo UOL. Só para completar, Augusto e Igor se tornaram distantes. E nesse momento, inclusive, o Igor tem feito uma série de cobranças em relação ao Augusto, contando alguns dos podres do ex-presidente, como, por exemplo, a contratação por R$3,5 milhões de um menino chamado Luiz Eduardo, que veio do Água Santa para o Sub-17 do Corinthians e que é muito mais reserva do que titular. E você, o que pensa sobre Augusto Melo e seus aliados? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Bora falar agora sobre a barca no Corinthians. O técnico Dorival Júnior e o novo presidente Osmar Stabile fecharam uma lista de atletas que estão fora dos planos do Timão para o segundo semestre. E a ideia é utilizar dos conhecimentos do Fabinho Soldado e das relações dele para buscar interessados. Não devem ficar no Corinthians. Léo Maná, lateral direito, Hugo, lateral esquerdo, Palacios, lateral esquerdo, Charles, volante, Rian, volante e o meia Igor Coronado. Podem sair outros jogadores também, tá? Não se descarta, por exemplo, situações de Yuri Alberto, Rodrigo Garro, de Breno Bidon, mas esses atletas que eu citei inicialmente são todos jogadores que não fazem parte dos planos. A gente pode incluir também o Félix Torres, se pintar uma proposta próxima dos R$7,5 milhões que o Corinthians gastou para comprá-lo do Santos Laguna, haverá a negociação. Houve até recentemente uma consulta de um time do mundo árabe, mas com cifras bem inferiores aos R$7,5 milhões. Importante contar que o Corinthians já começa a planejar substitutos para esses jogadores. E a saída de toda essa galera garantiria um enorme conforto com o fluxo de caixa, além de uma redução importante nos custos. Pastor, lateral direito de 25 anos de idade, brasileiro que defendia o Farense, já pediu para ser negociado. O clube português que foi rebaixado para a segunda divisão faz jogo duro e o Corinthians já informou ao Pastor que se conseguir negociar o Léo Maná por empréstimo ou em definitivo, vai buscar a sua contratação. Bora fechar o vídeo para falar sobre Rodrigo Garro e a informação de que o meio atacante argentino quer deixar o Timão na janela de julho. Ele seria o maior incomodado com a instabilidade política do Timão, que causa consequências e implicações no departamento de futebol, entre elas, por exemplo, atrasos nos pagamentos de prêmios e direitos de imagem. Informação sobre a intenção do Garro em deixar o Corinthians foi publicada pelo site Trivela e contrasta com o ambiente que o Garro tinha em janeiro e fevereiro. Ele chegou a ser alvo de uma proposta do Zenit de 25 milhões de euros. Na oportunidade, ele preferia continuar no Corinthians. Se uma oferta parecida chegar, o Garro vai trabalhar para ser negociado. Antes do período de férias, o Fabinho Soldado chegou a conversar com o Garro, destacando a importância dele dentro do elenco e também na formação do time para a temporada. É possível que o Fabinho tenha uma nova conversa com o Garro na reapresentação do time. Hoje, o que pega é a falta de propostas especiais, grandes. Só para lembrar,
O Corinthians entende que não dá para vendê-lo por menos de 30 milhões de euros. E a especulação de Rodrigo Garro no Flamengo não existe. Também chegaram a falar que ele poderia jogar no River Plate. O River não tem capacidade financeira para fazer um investimento desse tamanho. E é diante desse cenário, com cifras altíssimas e a não intenção de o Corinthians negociá-lo, que o Garro tende a continuar no Corinthians, a menos que surja uma enorme reviravolta no caso. Só para completar, se o Garro é prioridade, Diego Palacios vive situação extremamente diferente, o lateral esquerdo peruano, que chegou e se contundiu, praticamente não jogou. O Corinthians tem buscado interessados, oferecido o atleta para vários clubes de séries A e B do brasileiro. Assim que pintar qualquer negociação, o Corinthians vai liberá-lo, inclusive ajudando com o pagamento de parte dos salários. E você, que pensa sobre tudo que eu contei, não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Hora de falar sobre o Corinthians, o que o Timão pode fazer para tentar evitar a saída de Memphis Depay. O atacante holandês é alvo de uma proposta do Besiktas. Não só o técnico, como também jogadores do Besiktas têm entrado nesse processo de convencimento do Memphis para indicar que ele seria extremamente importante no Besiktas, que está em processo de reconstrução. O Corinthians está meio que de mãos atadas, até porque a multa rescisória prevista no contrato do Memphis permite a ele sair em caso de proposta de 10 milhões de euros. Nesse caso, inclusive, o Timão fica com apenas 5 milhões de euros. Que o presidente interino do Corinthians tem tentado fazer, o Osmar Stabile, é dar celeridade ao pagamento do prêmio atrasado do Campeonato Paulista. Você vai lembrar que o Timão foi campeão paulista em 27 de março e até agora não conseguiu efetuar o pagamento dos 4 milhões e 700 mil livres de impostos, como prevê o contrato do Memphis. Há um detalhe importante: por conta do atraso, o Corinthians também vai ter de pagar uma multa de 10%, ou seja, hoje a dívida do Corinthians com o Memphis gira na casa dos 5 milhões e 200 mil reais. Preocupado com a possibilidade de perder o Memphis já na janela de julho, o presidente tem buscado receitas e recursos para poder fazer a quitação desse dinheiro de forma antecipada, o mais breve possível. Há um entendimento no Corinthians de que, diante desse aceno, demonstrando a vontade de permanecer com o Memphis pode acabar sendo seduzido pela ideia de continuar no clube para cumprir seu último ano de contrato. O vínculo se encerra em julho do ano que vem. Só para completar, é importante lembrar também que o Memphis Depay é dono do maior salário do futebol brasileiro ao lado do Neymar. Ambos ganham na casa dos 4 milhões de reais mensais. A diferença é que o Neymar ainda tem direito a uma exploração com patrocínios que podem lhe valer 17 milhões de reais por mês. Hora de falar sobre o Corinthians, que acaba de confirmar a perda de um atacante que parecia muito promissor. Giovani, 21 anos de idade, ponta direita e ponta esquerda. Ele havia sido comprado 4 anos atrás do Capivariano por 3 milhões de reais. Valor bastante alto para um atleta que chegou para o sub-20. Existia muita expectativa em cima do Giovani, mas a verdade é que ele não conseguiu decolar com a camisa do Timão. Importante lembrar também que desde o ano passado ele vinha tendo menos oportunidades, exatamente por conta de uma estratégia do Corinthians. A percepção interna era de que, já que ele não quis renovar, não podemos deixar que ele brilhe. Foram várias as tentativas para a extensão desse vínculo e o Giovani disse não a todas. O contrato só se encerrava em 31 de julho, mas o Corinthians e o Giovani se acertaram para a liberação imediata. A partir de agora é esperar onde é que ele vai pintar. Eu soube que o Red Bull Bragantino em algum momento fez contato, também teve oferta do Monza da Itália na temporada passada. A tendência é que o Giovani seja anunciado em seu novo clube nas próximas horas. Na atual temporada, Giovani disputou apenas 2 partidas com uma assistência. Só para completar o noticiário do Timão, Pedro Raul se igualou a Yuri Alberto em número de gols na atual temporada. Os dois atacantes que são do Corinthians, embora Pedro Raul esteja emprestado ao Ceará, ambos têm 13 gols cada. Já Alex Santana se despediu nas redes sociais do Corinthians, empréstimo fechado com o Grêmio, vai render 100 mil dólares ao Timão e ele fica no Grêmio até o fim da temporada. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.